eu vou começar o congresso esse ano usando o título do congresso: Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Então, até uma homenagem ao nosso apóstolo Eli. Essa mensagem, a base, foi uma mensagem dele, uma lição que ele deu na nossa escola de líderes antes de falecer, e algo muito importante que tem tudo a ver com o que a gente tem aprendido, né? Então, a palavra de Deus, aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Engraçado que aqui no versículo 27 diz homem e mulher, né? Homem e mulher. Então, o Senhor, Ele é Espírito. Então, quando a Bíblia fala em você ser a imagem e semelhança de Deus, ela não está falando de forma física, aparência física. Não, ela não está falando isso, né? A imagem e semelhança de Deus é nós, como servos do Senhor, que já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em primeiro lugar, a imagem, expressarmos o que Deus é por fora, né? A sua glória, seu poder, a sua santidade, o seu domínio, as suas maravilhas, a sua cura. Tudo isso nós podemos expressar hoje, quando aceitamos Jesus, né? E quando a Bíblia fala da semelhança de Deus, ela está falando do nosso interior, do caráter, expressarmos o caráter de Deus, o coração de Deus, o pensamento de Deus. Estaremos tendo vários aqui homens de Deus, mulheres de Deus, trazendo algumas ministrações, também voltada, como o pastor Amorim falou, ao empreendedorismo, a você. O reverendo Bob Proctor fala uma coisa: a maioria das pessoas, até mesmo os cristãos, aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, não têm provado a vida abundante de Deus porque não estão pensando, não pensam, não entenderam o que eles são em Deus, em Cristo. Então, a palavra de Deus aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 17, anota aí, diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é. Engraçado que quando você fala com um teólogo, com um mestre em teologia, e se você perguntar o que é Deus, ele vai dizer: Deus é. Deus é. Ele é tudo. Ele não teve início, ele não tem meio, não tem fim, ele já existe desde o princípio, ele tem vida em si mesmo, ele é. Ele é. Quando Moisés estava desesperado, que Deus deu uma missão para ele, e ele virou para Deus e disse: mas Senhor, vão me perguntar quem me mandou, o que eu digo? Diga: o eu sou te mandou. Por quê? Você está doente? Ele é o Deus que te cura. Você está aflito? Ele é o Deus que te dá vitória.
Você está com o seu lar destruído, Ele é o Deus que restaura e santifica o teu lar. Você está deprimido, Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da paz. Amém? Eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te salva, eu sou aquele que tudo pode fazer na tua vida, aquilo que você nem imagina que pode acontecer, Ele é aquele que pode fazer. Então Ele é. Ele diz assim, assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Essa palavra é forte. Essa palavra é forte. Porque muita gente já me disse assim, mas apóstolo, pastor, mas quando o homem pecou, ele não perdeu essa imagem e semelhança? Quando Jesus morreu na cruz, ele restaurou tudo isso para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Então, assim como Ele é, nós somos neste mundo. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, tudo aquilo que Ele cravou na cruz, as nossas dívidas, Ele, na cruz, Ele libertou dos cativeiros, Ele sarou, curou, libertou, fez pobre para que a gente fosse rico. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso por direito, porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Sacode aí, 3 jovens aí, um do lado do outro, e diz assim, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Aí você que tem muita dificuldade de crer, olhe para o céu e diga, assim como o Senhor é, eu sou neste mundo. Fale. Deus diz na sua palavra, abre bem a tua boca e te encherei. Eu sei que muitos entraram aqui essa noite dizendo, eu sou um pobrezinho de Maré Desci. Eu sou aquele filho que o meu pai e a minha mãe não ama muito, não gosta muito. Eu não sou o preferido, eu sou o rejeitado. Um dia Deus me chamou, eu era um órfão de carteirinha, uma pessoa muito problemática, que nem falava direito com meu pai. E um dia Deus se manifestou para mim, me sarou. E hoje o meu ministério é cuidar daquelas pessoas que ninguém quer e transformar essas pessoas naquelas pessoas que todo mundo quer. Hoje, quantos pastores olham para a nossa liderança e dizem assim, poxa, apóstolo, eu queria tanto ter uma pastora Elisângela na minha equipe. Eu queria tanto ter o pastor Valdo, o pastor Ronaldo. Queria tanto ter essa pessoa na minha equipe. Quem era? Quem éramos nós? A maioria da nossa liderança. Pessoas prostitutas, viciadas, sem sonhos. Quantos de vocês hoje aqui já são pessoas formadas? Pessoas que nunca sonharam com isso. Mas olhe para quem está do seu lado e diga, isso é só o começo. Porque assim como Ele é, nós somos. Nós somos. Eu vou te falar uma palavra mais forte ainda para expressar isso, porque é importante você entender o que eu quero passar essa noite, para que o que o pastor Amorim vai pregar amanhã vai entrar fácil em você. Porque
Tem gente que diz, isso não é para mim, porque tem um paradigma. O meu pai falou que eu sou meio burro, eu não dou para estudo, eu não dou para ter dinheiro, eu não dou para isso, eu não dou para ser bem-sucedido. E isso é uma mentira. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Levante a mão. Então, assim como Ele é, você é. Neste mundo. Não está falando um dia lá no céu. A palavra é lógica aqui. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Aqui na terra ainda. Quantos estão começando a entender? Dá um glória a Deus aí. Aqui em Romanos 8, 29. Eu preciso dessa introdução, porque depois eu vou entrar nas esferas de poder. As esferas de poder que você tem direito como imagem e semelhança de Deus, como aquele que aceitou Jesus e hoje você expressa o que Ele é aqui na terra. Você tem direito a esferas de poder, a domínios. Não importa de onde você veio, quem você é. Jesus já conquistou isso para você na cruz do Calvário. E aqui em Romanos 8, 29, diz assim, portanto, os que de antemão conheceu, você nem sonhava em ser servo de Deus. Deus já te conhecia. Já tinha um projeto para a tua vida. Tem muitos aqui que eu conheço, que a tua mãe e teu pai não conheciam Jesus, tomaram até remédio para te abortar. Por que você acha que você está vivo? Você não morreu? Eu vejo muito dos teus primos, até dos teus irmãos, morreram. Foram abortados. Mas você não foi. Deus não deixou. Deus te conhecia, Ele tinha um projeto para você, antes de você mesmo se conhecer, saber que existia nele conforme a imagem do seu Filho. Você é um predestinado. Você, como Filho de Deus que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é um predestinado a ser conforme a imagem do seu Filho. Tem pessoas aqui que têm talentos e que Deus tem sonhos para você, que você nem imagina isso, e você hoje não consegue conceber isso. Mas a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, no pensamento. Eu tenho repetido isso na igreja. Quando a palavra de Deus fala de coração, Ele não está falando do órgão coração. Está falando de mentalidade. Está aqui na tua cabeça. Quando a Bíblia fala de coração, órgão, ele diz, lança encravou-lhe o coração. Está falando do órgão. Né? Está falando do órgão. Quando ela fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o coração não pensa, quem pensa é a tua mente. Então, quando Deus foi um boneco de barro, e Ele soprou nas narinas desse boneco, o homem passou a ser alma vivente, ou seja, o Espírito de Deus que soprou e formou o espírito do homem, o homem passou a ter uma alma e viver num corpo. Você é um espírito espiritual. Você é um espírito que tem uma alma que é um centro de emoções e que vive num corpo. Mas você é um ser espiritual. E aqui diz que você é um predestinado a ser a imagem do seu Filho. A ser como Jesus. Quem era Jesus? Era um homem cheio do Espírito Santo.
Ele se esvaziou da sua forma de Deus e veio como homem, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Só que não creem que são como ele é. E aqui diz assim: porquanto que de antemão conheceu, também predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. Você é um predestinado. Você, como filho de Deus que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é um predestinado a ser conforme a imagem do seu Filho. Tem pessoas aqui que têm talentos e que Deus tem sonhos para você, que você nem imagina isso, e você hoje não consegue conceber isso. Mas a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, no pensamento. Eu tenho repetido isso na igreja. Quando a palavra de Deus fala de coração, ele não está falando do órgão coração. Está falando de mentalidade. Está aqui na tua cabeça. Quando a Bíblia fala de coração, órgão, ele diz: então a lança encravou-lhe o coração. Está falando do órgão. Né? Está falando do órgão. Quando ela fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Coração não pensa, quem pensa é a tua mente. Então, quando Deus formou o boneco de barro, e ele soprou nas narinas desse boneco, o homem passou a ser alma vivente, ou seja, o Espírito de Deus que soprou e formou o espírito do homem, o homem passou a ter uma alma e viver num corpo. Você é um espírito. A sua essência é espiritual. Você é um espírito que tem uma alma que é um centro de emoções e que vive num corpo. Mas você é um ser espiritual. E aqui diz que você é um predestinado a ser a imagem do seu Filho. A ser como Jesus. Quem era Jesus? Era um homem cheio do Espírito Santo. Ele se esvaziou da sua forma de Deus e veio como homem, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Só que aqui, fala que ele veio e ele não é mais o unigênito. Quando Jesus veio e morreu na cruz, ele fez algo tremendo. Ele nos transformou à sua imagem, ou seja, todo o poder que Jesus tinha aqui na terra como homem cheio do Espírito Santo, você tem hoje. E outra coisa, Jesus falou: coisas maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Então hoje você pode fazer coisa muito maior do que a que Jesus fez, porque hoje ele está do lado do Pai torcendo por você. Então você está aqui na terra para expressar a imagem de Cristo. Mas não é só isso, ele disse, a fim de que ele seja o primogênito. Ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Você é irmão de Jesus. Como filho de Deus, você tem direito a expressar aqui na terra, como homem e mulher, cheios do Espírito Santo, o que Jesus é, o que Jesus expressou. Porque hoje ele vive dentro de você, habita em você, através do Espírito Santo. E não sou eu nem você, mas quem vive, mas é Cristo que vive em nós. E esse viver que agora vivemos não é mais segundo a carne, mas é segundo aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Opa, está esquentando o clima aqui. A gente está começando a se apaixonar. O importante hoje é você se apaixonar por você, por quem você é hoje, em Cristo. Quem você é em Cristo. O que vai garantir a tua vitória como filho de Deus não é a tua beleza humana. É isso que muitas irmãzinhas, muitas jovens não entendem. Ah, eu não vou arrumar ninguém que eu sou feia, me acho feio. Feio é relativo. Gosto não se discute, já dizia a minha avó. E Deus nos dá sabedoria. Eu conto essa história para descontrair, mas é verdade. Eu conheço muito bem as pessoas. Eu posso até me enganar em negócio alguma vez, mas pessoas eu conheço muito bem. É quando eu fui conversar com a minha querida, que é minha querida esposa hoje, eu fui falar para ela que eu gostaria de orar com ela. Eu sentia que ela era a pessoa de Deus para a minha vida. Eu fui falar que eu não estava precisando de uma profissional, não, eu estava precisando de uma pastora do meu lado. Alguém que aconselhasse as mulheres da igreja também, que desenvolvesse o ministério do meu lado. E quando eu fui ler um trecho da Bíblia com ela, eu vi que ela era cega. Ela não enxergava. Eu disse, bom, é por isso que ela está me ouvindo, porque ela é cega. Então, eu primeiro casei com ela. Depois que eu casei, eu disse, minha filha, você não enxerga direito, vá fazer um exame, você vai usar óculos. Depois que ela botou o óculos e me viu, ela fez assim, já era tarde, já estava casada. Só para descontrair, irmão. Tá? Mas o que acontece? Esse negócio de feio, bonito, isso não existe. Isso te impede, porque como você se vê, você é. Se você se vê uma pessoa feia, derrotada, fracassada, você vai ser. Você está traindo isso para você. Mas se você está usando o modus operandi de Deus, que diz aqui que você é a imagem e semelhança dele, e que assim como ele é, você é, e você crê nisso, e foca nisso, Deus vai imputar para a justiça o desejo do teu coração, como ele fez com Abraão. Entendeu? O crer, o pensar como Deus é a sua parte. Querido, qual é a diferença de uma pedra para um morto? Pergunta aí para 3 pessoas. Pergunta aí, qual é a diferença de uma pedra para um morto? Os dois são seres inanimados. O corpo do morto está ali, mas ele já seguiu para outro rumo, o espírito. Ou para cima ou para baixo. Né? Mas o que acontece? Se Jesus ressuscitou Lázaro, o que é maior? Tirar uma pedra do lugar, fazer uma pedra levitar. Eu já vi mágico, ilusionista fazer isso. O que é maior? Fazer uma pedra levitar e Jesus dizer assim, pedra, sai daqui. Que Deus disse, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Então, o que é uma pedra perante o monte? É muito menor. Mas Jesus disse, tirai a pedra. Sabe por quê? Tudo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus não vai orar por você. Deus não vai ter conhecimento da palavra por você. Deus não vai praticar a fé por você. É você que tem que se ver como a imagem e semelhança de Deus e crer. É você.
Você que tem que crer, meu filho. Não é Deus que vai fazer isso por você. É você que tem que crer. A Bíblia diz assim, que coisas maiores do que você pensa, Ele fará por você. Coisas maiores. Então, você tem um potencial imenso. Que hoje, assim como Ele é, você é. Mas o próprio Jesus falou que você fará coisas maiores que Ele, porque hoje Ele está junto do Pai intercedendo por você. E a palavra diz que coisas maiores do que está na tua mente Ele fará. Então o que acontece aqui? Isso é um processo. Quando você entende, eu sou, assim como Ele é, eu sou. Então eu sou a imagem de Cristo. Todo o poder que estava em Jesus como imagem de Deus, eu tenho. Tudo que Jesus realizou na terra e muito mais eu posso realizar se eu crer debaixo da vontade de Deus. Porque também, assim como Moisés jogou o cajado e virou a serpente, os magos de Faraó, os feiticeiros de Faraó também jogaram seus cajados e transformou em serpente. Só que a serpente de Moisés engoliu, porque ninguém é mais poderoso que Deus. E olha, assim como Ele é, você é hoje nesse mundo. Entendeu? E o que acontece? Quando você entende isso, que hoje você é irmão de Jesus, e Ele é primogênito entre muitos irmãos, aí entra o versículo 30, que diz assim, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Hoje você é um justo de Deus. Você não é um pecador lutando contra o pecado. Você é um justo de Deus. Como homem, a Bíblia diz, tereis que padecer. Mas você entende o que eu estou querendo passar? Amém? A esses que chamou também justificou. Os que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Quando você entende quem você é, você vai ser glorificado. Tudo que você precisa vai chegar para você. Porque Jesus já conquistou tudo isso que você quer na cruz do Calvário. Agora, por que a maioria dos crentes estão vivendo uma vida derrotada, mesmo dentro da igreja? Porque não sabem quem são. Estão com a imagem do homem carnal na mente. Estão com a limitação do homem carnal. Ainda não entenderam que são a imagem e semelhança de Deus e o que Ele é, você é. Vive uma vida carnal, sentindo medo das outras pessoas. Ah, isso vai roubar o fulano é meu. E começa, não. Você tem que expressar o interior de Deus. Deus é amor. Deus tem caráter. Deus não paga o mal com o mal. Nós temos que praticar o que está na palavra. Então, a imagem de Deus é você expressar o que Deus é. Por fora. Como Jesus expressou como homem. Como Jesus fez. Né? Então, expressar o quê? O seu poder, a sua glória, a sua majestade, o seu amor, a sua santidade.
Pode. Agora, Jesus disse assim, eu me fiz pobre para que aqueles que me têm fossem ricos. Que pobre é esse que, quando ele quer, multiplica alimento para 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, como se tinham 5.000 homens, no dia da multiplicação de pães e peixe? Eu tiro pela nossa igreja, né? Nossa igreja. Olha aqui, olha aqui. Eu creio que tem 5 ou 6 mulheres para cada homem. Pode ver. Muito mais mulher que homem. E olha a nossa igreja, aquela vulca de criança, né? A irmã que tem menos filho tem 2, tem irmã de 4, de 3, de 6. Então, quando a palavra diz assim, que tinha 5.000 homens, eu calculo que pelo menos tinha 10.000 mulheres e crianças. Qual é o pobre que tem condições de dar comida, se fosse só 5.000 para 5.000 pessoas? Você entende? A pobreza de Deus é muito mais rica do que o que os poderosos desse mundo pensam. E Deus disse o seguinte, olha, eu sou pobre, eu me fiz pobre. Mas vocês que me têm são ricos, serão ricos. Por que isso não está se manifestando? Deus é mentiroso? Queridos, vocês estão sentados num milagre. O que é isso aqui? É um milagre. No dia que Deus nos deu isso aqui, eu não tinha 50 centavos no meu bolso. Eu tinha feito um coach, tinha parcelado em 6 cheques pré-datados. Se eu não me engano, era de R$60, né? 600, mais o 6 de 600. Que não era uma coisa grande, faltava o último cheque. A pessoa meteu antecipado o último cheque. No dia que a Caixa Econômica nos chamou para assinar o contrato. Querido, você sabe o que é um contrato na Caixa Econômica? O comprador e a esposa do comprador não pode estar com o nome sujo, tem nenhuma restrição. O intermediador, que é o corretor, ele não pode ter o nome sujo, nem a esposa dele. E o vendedor também não pode ter o nome sujo, nem o vendedor, nem a esposa dele. Se um desses 3 casais, um tiver um problema, não sai o financiamento. Quando a gente foi chamado, eu recebi essa notícia, a pessoa que foi para São Paulo, esse cheque foi parar em São Paulo. Eu não tive tempo hábil para resolver essa situação. Eu tive que pagar um senhor que era investigador para descobrir onde estava o cheque, para conseguir fazer uma microfilmagem desse cheque, para me resolver o problema, mas não tinha tempo hábil. Quando fomos chamados, eu disse, pronto. Mas a gente foi chamado e diz, chegamos lá, era para assinar o contrato. Mesmo com cheque, com problema no cheque, que é um problema gravíssimo. Cheque sem fundo é um problema grave. A gente assinou e isso aqui se tornou uma realidade. Porque, na minha ignorância, eu queria. Eu estava apaixonado por isso. Ninguém tirava isso. A minha mãe mandou a minha esposa me levar lá na casa dela. Meu filho, tem tanto lugar mais barato,
Eu disse, mãe, se Deus é Deus, Ele vai me dar aquele local. Eu não aceito outra coisa. E estamos aqui hoje. Assim como Ele é, você é. Você pode todas as coisas nele que te fortalece. Assim como Ele é, você é. Então, é isso que você foi chamado para expressar. Aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus. É como muitos pensam. Deus, uma espécie de gênio da lâmpada mágica. Não, um dia Deus vai aparecer para mim. Um dia Deus vai estalar o dedo para mim, as coisas. Não. Jesus disse, isso é viagem, isso não vai, na linguagem dos jovens, né? Isso não vai rolar. Não vem o reino de Deus. O visível apareça, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. E nós estamos na dispensação do azeite. Jesus disse, eu vou subir, mas vai descer o Consolador, vocês não vão ficar órfãos. Hoje nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, aquele que gera as coisas. Quem é o nosso Deus? Aquele que chama a existência as coisas que não existem. Eu vou falar muito no encerramento do congresso. Porque eu vou fazer um dia bastante técnico para te ensinar o que é paradigma, como quebrar o paradigma, entrar no tipo de pensamento de Deus, que Ele expressa na sua palavra, para de noite ensinar você a materializar coisas no mundo espiritual, tirar do mundo espiritual para o mundo físico. Então, é isso que está aqui. O que você precisa para realizar algo já está dentro de você. Já está dentro de você. Você não precisa de mais nada. Mas aonde está a confiança da maioria de nós? Num amigo, num político, muitas vezes na nossa sabedoria. É isso que lasca a coisa. Nossa confiança tem que estar em Deus. Tem que estar nessas coisas. O que você precisa para ter tudo o que você quer já está dentro de você. O reino de Deus já está dentro de você. Quem me dera que eu tivesse aprendido isso na idade de muitos que estão aqui, ainda adolescentes. Eu não mensuro aonde eu estaria hoje. Então, nesses dias vocês vão ter grandes oportunidades. E o que é que implica você ser a imagem e semelhança de Deus? Ter as esferas de poder que o Senhor tem, que Jesus tinha. Ora, tem que ser muito poderoso para pegar uma terra no caos, na escuridão, e transformar num jardim de delícia. Essa palavra jardim do Éden quer dizer jardim de delícia. Deus nem ligou para o caos. Deus não entra no caos.
Como muitas vezes a gente está preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que pagar. Eu não entro nisso. Hoje eu tenho me vigiado contra esses pensamentos. Porque é isso que nos impede de ter o melhor de Deus. É limitar Deus. Deus começou a abrir a boca, haja luz e houve luz. E assim como Ele é, você é. Por quê? O reino dos céus está dentro de você. Isso é muito poderoso. Olha o que acontece, Torre de Babel. Aquilo ali parecia uma idiotice. Os homens queriam construir uma torre para chegar até o trono de Deus, ser como Deus. Qualquer pessoa que vê isso, que idiotice, não ia ter nem oxigênio, nunca ia poder chegar lá. Mas Deus não olha e não diz, olha que idiotice, vão morrer esses bestas tentando... Deus não diz isso. Deus chama a Trindade e diz assim, esses homens são um. Eles falam a mesma coisa, eles estão num só pensamento. Nada vai impedir eles de fazer o que eles querem. Uma vez, um cientista chegou com Abraham Lincoln e disse assim, você crê que é possível o homem chegar à lua? Ele disse para o cientista, você crê? E ele disse, eu creio. Então, se você crê, você chega. Ele disse para aquele homem, tudo aquilo que você quiser, de todo o teu coração, vai ser possível para você. Vai ser possível para você. Deus disse, ninguém pode impedir o que esses caras querem fazer. E Deus teve que convocar uma unidade mais poderosa para destruir aquela unidade maléfica. Ele chamou a Trindade e disse, desçamos e confundamos a linguagem deles. Ponto, se espalharam. Então, hoje, com certeza, quem está impedindo você de ser quem Deus quer é você mesmo. É o seu paradigma. É você entender quem você é, de verdade. É aquela história, né, do reverendo Billy Graham, que a rainha da Inglaterra estava deprimida há várias semanas, sem tomar banho, sem querer comer, aquela vontade de se matar, uma depressão imensa. Chamou todos os sábios, conselheiros dela, e ninguém pôde resolver nada. Ela se lembrou do pastor Billy Graham. Disse, manda chamar o reverendo Billy Graham. E quando ele estava subindo na escadaria do Palácio de Buckingham, a imprensa do mundo inteiro cercou ele. Ele subiu, não deu bola para ninguém. Meia hora depois, a rainha saiu na janela, tomada banho, cheirosa. E disse, este realmente é um homem de Deus. A partir de hoje ele vai ser meu conselheiro exclusivo. E aí, quando ele desceu a escadaria do palácio, a imprensa do mundo inteiro cercou ele e disse, como você se sente de ser o conselheiro exclusivo da rainha da Inglaterra? Ele disse, como assim? Como então? Ela é a rainha da Inglaterra. Eu sou filho de Deus. Ela só tem poder na Inglaterra. O meu Pai, o meu Deus tem poder no mundo inteiro. Não sou eu que preciso dela, é ela que precisa de mim. Tem pessoas aqui que já viram seus patrões chorarem várias vezes. Já viram situações difíceis na onde você trabalha.
mas você se sente inferior. Você não sabe quem você é. Você nunca teve coragem de olhar para ele e dizer: minha patroa, eu posso te oferecer algo que vai sarar a sua vida. Você tem que entender quem você é. E aí você vai alcançar essas esferas de poder. Aqui, na parte B do versículo 26 de Gênesis 1, diz assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui está a esfera de poder. E quem tem a imagem e semelhança de Deus tem que manifestar. Tem que manifestar. O que são os peixes do mar? Peixes do mar fala que você, como imagem e semelhança de Deus, tem domínio sobre as multidões. Vê Jesus? No tempo de Jesus não tinha correio, não tinha bike, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha internet, celular, nada. Mas aonde Jesus ia, uma multidão corria atrás dele. Olha, Jesus, eu ouvi falar desse cara, diz que ele cura, ele faz uma multidão. Jesus chegava no lugar e ia descansar, ele se comovia, começava a chorar. Oh, como eu posso deixar, eles são como ovelhas sem pastor. E lá Jesus, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Lá ele ia dar atenção para a mulher lá no poço. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus te deu poder sobre os peixes do mar, Deus te dá poder sobre as multidões. Isso está aqui em Mateus 13:47. A palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Certamente aqui o Senhor não está falando de peixe. Ele não está falando de peixe, ele está falando de pessoas, de multidão. Então, quando você está bem com Deus e sabe quem você é, Deus vai te dar a tua nação espiritual. Deus vai te dar domínio sobre as multidões. Você não vai ser mais um no meio da multidão. Você vai se destacar. Deus vai te dar sabedoria para você se destacar. E de repente várias pessoas vão começar a seguir você. Porque isso é seu por direito. Deus faz cada coisa com a gente. A gente está ao vivo aqui no MINAC Oficial. Hoje o MINAC Oficial tem 2.600 inscritos. Mas o Pescaria da Paz tem 20.000. Eu nunca imaginei isso. Eu pensava que hoje o nosso canal da palavra de Deus teria milhares e milhares de pessoas. Porque no final de todo o vídeo que eu faço, eu dou uma mensagem rápida. Não desista, Deus está com você. Aquilo toca nas pessoas. Tem pessoas que não estão nem aí para tenébrio.
Não está nem aí para pescaria ou para qualquer assunto que eu posto ali para rã. Mas elas entram em contato comigo e dizem assim: poxa, eu precisava tanto dessa palavra. Não pare de fazer isso. Eu sigo o seu canal só por causa disso. Deus te dá domínio. Sobre as aves do céu, segunda esfera de domínio sobre as aves do céu. O que é as aves do céu? É Satanás e seus demônios. Você ter domínio sobre o mundo espiritual. Domínio sobre o mundo espiritual. Aí, um monte de crente intimidado com o império das trevas. Você não precisa estar com medo disso. O que está em você é maior do que o que está no mundo. Então, quando a palavra de Deus fala em você ter domínio sobre as aves do céu, ela está falando de um domínio sobre o mundo espiritual. Aonde está isso, apóstolo? Mateus, capítulo 13, versículo 4. Jesus fala a parábola do semeador. Ele diz: ao semear, no versículo 4, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Aí no versículo 19, Jesus vai explicar o significado disso. Diz: todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Então as aves dos céus é o maligno. É o mundo espiritual, são os demônios, são os principados e potestades. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então vem as aves dos céus. Quando em Provérbios fala: nem no mais íntimo do teu leito amaldiçoes o rei, porque aquele que tem asas levará o que tu estás pensando para o trono de Deus. Aqui está falando no mundo espiritual. Quando você está bem com Deus, você tem domínio. Você tem domínio. Deus te mostra as coisas. Deus te mostra a realidade espiritual de cada situação que você está enfrentando. Então, quando você está debaixo das asas do Senhor, em Deus, filho de Deus, Ele vai te dar domínio sobre o mundo espiritual. Você sairá vitorioso de todas as batalhas espirituais que você enfrentar. Amém? Terceiro nível de domínio que fala aqui sobre os animais domésticos. Isso aqui, para mim, irmão, nos meus estudos da palavra de Deus, eu considero que o maior inimigo que o homem tem, que eu tenho, e você, minha jovem, tem, não é o diabo. O diabo já está debaixo dos nossos pés. Nós temos domínio sobre o mundo espiritual, ele está debaixo dos nossos pés. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo, é o meu ego, é o meu eu. É o meu eu. Quando a palavra diz que te dará domínio sobre os animais domésticos, né? Ele está falando sobre os sentimentos, que você terá domínio sobre os seus sentimentos. É uma pessoa, você não vai ser mais conduzido por sentimentos. Você será conduzido pelo Espírito. Jesus falou para Nicodemos, né? Nicodemos, você precisa nascer de novo.
E aqueles que nascem de novo é como o vento, tu não sabe de onde vem, para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos de Deus. Você não é conduzido mais por sentimentos e emoções. Você é conduzido pelo Espírito. Oh, glória a Deus. Amém. Você não é, você tem domínio sobre esses sentimentos. Domínio. É por isso que é bobagem. Tem jovens que simplesmente Deus não pode te dar um rapaz, um relacionamento, um esposo, porque esse lugar está ocupado. Você conheceu uma pessoa e hoje você se sente que é dessa pessoa, fica cheirando o perfume dessa pessoa. Desocupe esse lugar. Manda embora isso. Você tem poder para isso. Você pode estar na igreja todos os dias, mas se é o teu sentimento, emoções que te dominam, você vai se sentir uma pessoa derrotada, mesmo estando dentro da igreja. E a imagem, semelhança de Deus, jamais vai se manifestar na sua vida. Você tem que ser como o Espírito. Eu tenho Espírito. Eu tenho o melhor de Deus. Eu tenho direito ao melhor de Deus. Deus vai me dar o melhor. Tem pessoas aqui que estão tão carentes. Lógico. Eu vim de um lar que nunca tinha dinheiro para mim. Mas às vezes a minha irmã dava uma piscadinha para o papai e no outro dia estava lá a caixa de som que ela queria, o violão que ela queria. Mas isso me fez forte. Eu comecei a ganhar dinheiro desde os meus 14 anos, porque eu dizia, o meu pai não tinha Jesus. Depois nos tornamos grandes amigos e grande amor, e todo dia eu falava com meu pai. Hoje eu sinto falta do meu pai pelo direcionamento que ele me dava, pela bênção, pelos conselhos, mas não financeiramente. Eu aprendi a ser forte. Aprendi a ser forte. E quando você entende isso, você fica forte. Você é conduzido pelo Espírito. E o Espírito começa a te encaminhar, a te conduzir. Então, você não pode ter dois senhores. Você não pode ser dirigido pela alma e pelo Espírito. Pode. Ou os sentimentos vão dominar você, ou o Espírito Santo. E em Deus você já tem domínio sobre as emoções. O que hoje está te paralisando? Eu vou falar mais sobre isso, mas é uma raiz de amargura? É uma falta de perdão? É uma traição? Sei qual é o trauma. Enquanto eu não perdoei meu pai, eu não pedi perdão, eu não entendi. E isso já aconteceu, já era pastor. Era incrível. A igreja começava a crescer, chegava a 200 almas, ia se desviando todo mundo. Porque quem me dominava eram as emoções. Aquele ressentimento. Ressentimento faz a pessoa perder um reino. Como eu estava perdendo o reinado.
Aí eu fiz o meu primeiro socialização com meu pai na vida. Foi para o encontro com Deus com ele. Foi a primeira vez que eu saí com meu pai sozinho para algum lugar. E ali eu pude liberar perdão para ele para mim. Foi uma coisa maravilhosa. E depois nós fomos para o reencontro em Manaus. E ali foi maravilhoso. Queridos, depois que houve essa cura entre mim e o meu pai, em 6 meses nossa igreja estava chegando a 1000 membros. Estava chegando a 1000 membros. Você não vai vencer pela emoção. Ah, eu não sinto vontade de orar. Você nunca vai sentir. A carne milita contra o espírito, são opostos entre si. Se o teu eu está te governando, o Espírito Santo não tem vez na tua vida. Você tem que morrer. Aquela música tão linda que eu até mandei o pastor Denis separar para a gente depois orar, né? Posso morrer para as coisas desse mundo. A gente canta tanta música bonita, tanto hino abençoado, mas será que é isso que a gente vive? E me cura, restaura minhas feridas, o teu perdão é tudo que eu preciso. Se eu preciso do perdão de Deus, Ele diz no Pai Nosso que Ele só vai me perdoar se eu perdoar quem me tem ofendido. Amém? Amém, querido? Mas eu sei que só eu era assim, ninguém aqui. Só eu. Eu só estou falando para alertar vocês. Tá certo? Só eu. Mas tem pessoas perdendo o reino, como eu estava perdendo. Vou falar mais sobre isso na terça-feira. Mas o 4º domínio é sobre toda a terra. Né? O que é sobre toda a terra? Você foi feito para dominar sobre as suas circunstâncias. Você foi feito para dominar sobre as suas circunstâncias. O Senhor Jesus chama isso na sua palavra de vida abundante. Paulo chama isso de vida boa, perfeita e agradável. Você só vai ter uma vida de Deus quando você domina sobre as suas circunstâncias, não elas se dominam. Mas hoje eu creio que grande parte dos crentes na igreja são crentes Zeca Pagodinho. Que é isso, apóstolo? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha lá. Ao invés de dominar, está sendo dominado. O que é o alcoolismo? O homem foi feito para dominar sobre as aves, sobre as plantas, sobre tudo. Do que é feito a cachaça? Da cana-de-açúcar. A cachaça é feita da cana-de-açúcar. Quem aqui já viu uma plantação de cana-de-açúcar? Levante a mão aí. Já viu? Já viu quando bate o vento? Ela vai lá e se quebra, se dobra. Olha uma pessoa embriagada, é igual uma cana-de-açúcar. E cai, se quebra, e se volta, e se dobra, e vai muito doido. É igualzinho uma plantação de cana-de-açúcar. Porque aquilo que te domina, você se torna igual. Se você é dominado pelo Espírito, você é como o vento. Ninguém sabe de onde você vem, nem de onde você vai, mas aonde você chega, você é respeitado, você triunfa. Você tem domínio.
né? Sobre as suas circunstâncias. Deus tem uma terra prometida para todos nós. Quando o povo saiu do Egito, havia homens fortes, poderosos, grandes guerreiros. Mas quem entrou na terra prometida? Os jovens que acreditaram em Deus. Aqueles homens todos morreram no deserto, porque pensavam que era a força deles, que era a sabedoria deles, questionavam a sabedoria de Deus. E por isso não conseguiam dominar sobre as suas circunstâncias. Que circunstância? O que o homem mais busca? Eu creio que esse aqui é a linha de poder que mais os homens buscam. Que você vê na entrevista pessoas famosas, têm muito dinheiro, às vezes você é feliz. Não sou. É você dominar sobre as suas circunstâncias, debaixo de Deus. É você ter uma vida de paz, de alegria, de felicidade. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Amém? Então, dominar sobre toda a terra é você ter a vida de Deus, manifestar uma vida de paz, de alegria, de felicidade, de saúde, de vitória. Esse aqui é o mais brabo. Domínio sobre os répteis que rastejam sobre a terra. É o homem dominar sobre a sua natureza. O que a gente vê hoje dentro da própria igreja? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, todos vocês vão me dizer: pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas quando eu vejo, eu já estou acessando aquele programa de moralidade, aquele site errado. O que é isso? O homem foi feito livre. Quando Deus formou o homem, Ele te deu livre-arbítrio. Mas quando você decide estar debaixo do senhorio de Deus, ser seu filho, a sua imagem, Ele te dá domínio, Ele te dá poder sobre os répteis, Ele te dá poder sobre a imoralidade, sobre o pecado, sobre o ódio, sobre a inveja, sobre esse sentimento de derrota, de fracasso. Então, sempre houve a possibilidade da natureza humana se rebelar. Porque Deus não fez o homem um robô. E tanto que Deus já contava com isso, que quando Adão pecou, Deus já tinha o plano B. E quando Ele já distribuiu as consequências daquele pecado, e que Ele virou para a serpente, Ele já manifestou o plano B. Deus já tinha isso formado. Ele disse: olha, porém inimizade entre ti e a sua descendência, a do homem. Tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi para a cruz, mas Ele esmagará a tua cabeça. Na cruz, Jesus tomou poder sobre toda autoridade. Você sozinho, você não tem poder de vencer o pecado, a imoralidade. Você pode amar, ser o rapaz mais intencionado. Eu sempre falo isso, eu já esqueci de quantos casamentos eu fiz na igreja.
E os últimos casamentos que eu fiz, uma coisa que eu notei é que os homens estavam até mais emocionados que as mulheres. Chorando mais que as mulheres. E olha, eu estou falando de crente. Às vezes não dá nem um ano. Olha, pastor, já está só imoralidade no celular, já peguei fulano fazendo isso, aquilo, e tanto pecado, tanta coisa errada, mas por que o pecado está te derrubando? Porque você não está vivendo com o Espírito. Você não está tomando posse do que você é, a imagem e semelhança de Deus. Você está vivendo uma vida carnal. E a palavra diz assim: agora já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo não é mais segundo a minha carnalidade, a minha carne, mas é segundo aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a maioria de vocês cresceram aqui? Cresceram ouvindo que dinheiro não é fácil, dinheiro não nasce em árvore. Que você era pobre. Que ninguém da tua família tinha sequer uma bicicleta, quanto mais um carro. Esse é um paradigma humano. Mas o teu Deus diz assim: tu és a imagem do meu filho. Tu és irmão dele, tu és meu filho, tu és herdeiro meu, e eu sou dono do ouro e da prata. E toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, eu dou a quem quiser. Então, através de Jesus Cristo, nós fomos resgatados. Há uma discussão, que eu não entro nessa discussão, esse negócio da graça, se perde salvação, se não perde. A graça é Cristo. Cristo é a única coisa boa que existe em nós. O pastor Amorim estava fazendo um perfil comportamental. Uns aqui vão fazer. Quando ele começou a falar tanta coisa que eu sou e que não queria ser. Mas eu sou. E o Elde, sem Cristo, é um cara ruim. Perverso. Que só pensava em mim. Que hoje, se não fosse Jesus, eu estava numa fazenda. Quem sabe com uma vida de prostituição. Ia para o inferno. Sabe lá, com um monte de mulher no mundo, um monte de filhos sem pai. A única coisa boa que existe em nós é Jesus. Eu fico com pena de alguns jovens aqui, algumas jovens que têm ciúme de Jesus. Às vezes fica perseguindo o esposo, a esposa. Você está começando um relacionamento com ciúme de Jesus. Tu só quer estar nesse evangelismo, tu só quer estar com esse... Não tenha ciúme de Jesus. Incentive. Incentive. E Jesus, Ele é a graça de Deus, Ele é o favor imerecido de Deus. É dele, por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Nós, seres humanos, quando o homem pecou, nós não temos mais nada de bom em nós. A única coisa boa que existe em nós é Jesus. É Jesus. Eu
Eu amo a minha esposa. Eu acho ela bonita, eu amo ela. Sou grato. É uma excelente esposa, cuida bem dos meus filhos. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse Jesus, ela já estava com um monte de chifre. Porque o homem é mau, na sua natureza. Eu não conheço nenhum amigo que eu tive que não tem Jesus. Para mim, a maior idiotice, um rapaz ter ciúme de Jesus, uma menina, uma jovem ter ciúme de Jesus. Eu não conheço nenhum amigo no mundo que eu já tive que seja fiel sem Jesus. Não conheço. Porque o homem, quando pecou, ele foi condenado a uma natureza de porco. Por que porco? Você pega um porquinho, você dá o banho de leite nele, que chamam, né? Eu já trabalhei em pet com o Dr. Jaime Vidoni há muitos anos. Na verdade, ele assinava e quem fazia tudo era eu. Quem cortava o rabo dos cachorros era eu, a orelha. E fazia tudo que era procedimento era eu. Então, às vezes chegava um petzinho, um porquinho, a gente limpava os dentes, lavava, dava o que a gente chamava de banho de leite, botava um lacinho. E a pessoa botava... geralmente quem tem esses bichinhos é pessoa que tem muito dinheiro e compra o sofá para o porquinho, compra não sei o quê, coisa de R$1.200, e isso e aquilo. E o porquinho fica ali, ele está dentro da casa, ele está lá do lado do dono, comendo as melhores comidas, mas ele está ligado na poça de lama que está lá fora. Porque é a natureza dele. A poça de lama. E ele corre para um lado e corre. E de repente alguém dá a toca e deixa a porta entreaberta. Ele sai correndo sem pensar 2 vezes e se joga naquela poça. É assim que é a natureza do homem. Né? É assim. É como aquela história do sapo e do escorpião. O sapo estava lá e querendo atravessar o rio e muita água, ele não sabia nadar, o escorpião, e de repente o escorpião preocupado, como é que eu vou atravessar esse rio? Ele vê o sapinho lá, né? É parecido comigo, né? Sapinho. Da lá para cá. Ele diz, sapinho. Olha. Ô, escorpião. Poxa, sapinho. Eu não sei nadar, cara. Me dá uma carona aí na tua costa. Me atravessa lá para o outro lado. Ele disse, tu é doido, rapaz? Pensa que eu sou besta? Ah, o sapo pensou. Pensou, besta, deixar tu pular na minha costa, tu vai me ferrar, eu vou morrer. Pensa, sapo, se eu te ferrar, tu vai morrer, e eu vou morrer junto contigo, porque eu não sei nadar. O que acontece? O sapo pensou com a mente dele, sapau, é verdade, né? Ele querendo ajudar, tá bom, pode montar, escorpião. O escorpião subiu e quando começou a travessia, o escorpião ficou agoniado, ferro no ferro, lutando, querendo lutar contra a natureza dele. É igual aquele que não entende quem ele é e fica querendo lutar contra o pecado. O pecado já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Hoje você é nova criatura, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, você é santo, você é filho do Altíssimo. Ele fica lá, ele não aguentou, lá no meio do rio, o escorpião não aguentou e pá, ferrou o sapo. E o sapo começou a ficar duro,
Poxa, escorpião, estou te ajudando, e agora a gente vai morrer? Vai morrer também, tu não sabe nadar. O escorpião virou para o sapo e disse: eu sei, sapo, eu não queria te ferrar, eu juro que eu não queria, mas é a minha natureza. Sabe, irmão? Às vezes quando um jovem fala para uma jovem: eu vou ser fiel a você na saúde, na pobreza, ele está sendo sincero, sim. A maioria das vezes. Mas se ele não estiver bem com Deus, ele fica agoniado. Faço, não faço. E se Deus não estiver dominando sobre ele, se ele não for a imagem e semelhança de Deus, ele não vai aguentar, porque o homem é lama. Eu espero que esses dias você entenda isso. Você entenda isso, né? Eu vou finalizar, só para reforçar, eu quero deixar para vocês alguns versículos. Para você que está duvidando de quem você é ainda, Salmo. Davi não foi um cara bem sucedido à toa. Davi, ele não foi só um rei bem sucedido. Ele foi um empresário bem sucedido. Ele acumulou grandes fortunas. Salmo 8,4 diz assim: que é o homem que deles te lembre, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. E sobre seus pés, olha a palavra forte, e puseste tudo. E puseste tudo. Pergunta aí para o irmão que está do seu lado: você sabe o que quer dizer tudo no hebraico? Você sabe o que quer dizer essa palavra tudo no grego? Sacode ele aí. Diz: é tudo. Tudo é tudo. Deus colocou tudo debaixo dos seus pés. Quer uma palavra mais forte que essa? Salmo 82:6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Isso é muito forte. Agora, bora ouvir isso da boca de Jesus, João 10:34. Vamos ouvir isso da boca de Jesus? Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, ou seja, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele que é filho de Deus, e a Escritura não pode falhar. Se ele chamou deuses, olha que palavra forte. Aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar. Essa palavra quer dizer que todos nós que estamos debaixo da autoridade de Deus, debaixo do senhorio de Deus, podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Tudo já está dentro de nós. Tudo já está dentro de nós. Eu vou te mostrar uns projetos, como as coisas acontecem.
Talvez você diga assim: eu tenho esse sonho, ainda não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro para realizar. Você tem. Como filho de Deus, você tem. Você só precisa querer de verdade. Isso vai ser gerado. Isso vai ser gerado. Finalizando, eu queria fixar isso na tua mente. Você é um ser espiritual. E como filho de Deus, você é. Como Ele é. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é irmão de Jesus, porque Ele é o primogênito entre muitos irmãos. E hoje, você é potencializado, porque Ele disse: vocês farão o que eu faço, e obras maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai interceder por vocês. Todo o poder e autoridade que Jesus conquistou na cruz, Ele disponibilizou a mim e a você, que somos filhos dele. Agora, há uma diferença entre ter direito e tomar posse. São dois termos diferentes. Quero explicar isso para acabar. Quando você recebe uma herança, seu papai e sua mamãe faleceram e deixaram uma herança para você, uma terra. Ela é sua por direito, mas você nunca foi assumir. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vem um poceiro. Como você nunca veio assumir, aquela pessoa invade ali, começa a morar ali. Você tinha direito, mas não tomou posse. E veio outro e tomou posse do que era seu. Passou 5 anos, conseguiu o uso campeão, e hoje a terra é dele. Por quê? Você tinha direito e não tomou posse. É o que acontece com a maioria dos crentes. Tem direito à vida abundante de Deus, a todas essas escalas de autoridade. Você tem direito a tudo isso, mas você não toma posse. E vem outro e toma. Entendeu? Ter direito é diferente de tomar posse. É diferente. É aquilo. Quem você tem sido hoje? A imagem e semelhança de Deus ou filho do primeiro Adão? Você está reclamando, fazendo campanha e pedindo coisas para Deus que você já tem direito e você só precisa tomar posse. Você só precisa tomar posse pela fé. A fé é a certeza de coisas que ainda não existem, de fatos que se esperam, que ainda não aconteceram. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Hoje, tudo que tem aqui, tudo é criado 2 vezes. Aqui, para depois acontecer no mundo físico. Quando eu trouxe os pastores aqui, os meus discípulos, a primeira vez, disse: olha, aqui vai ter um galpão, que vai ser a reunião, ali vai ser um alojamento, falei, ali vai ser atrás um local para a refeição, aqui vai ser a cozinha, ali atrás vai ter
Aqui no meio vai ter o canil com os pitbull. Lá atrás vai ter o alojamento dos homens. Aqui o das mulheres. Um olhava para a cara do outro. O pastor está vendo tanta coisa. E a gente só está vendo o mato aqui. Olhe para trás. Olhe para o lado. Para o outro. Tudo que eu vi aqui está existindo hoje aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Anote tudo esses dias. Quem sabe daqui vão nascer grandes pastores, líderes de nações espirituais, também empresários, quem sabe governantes. Tudo é possível aquele que crê. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.